Gente, olha só que coisa mais interessante que eu descobri. Esse aqui é a página do Facebook do Instituto Federal Campus Catanduva, não é? E olha só as postagens aqui. Eu fui proibido de comentar. Olha, o meu perfil não só pode compartilhar. Eu só posso compartilhar as coisas do Instituto Federal Campus Catanduva, não é? Será que tá assim para todo mundo ou será que tá assim só para mim? O que será que eu fiz para merecer isso? Ah, vamos ver. Olha só, essa aqui está aberta em um outro navegador com outro perfil do Facebook e aqui eu posso comentar. Olha, eu até já escrevi um comentário. Vamos descobrir o porquê que o Instituto Federal de Catanduva não quer que eu comente nas suas publicações? Eu escrevi o seguinte: por que alguém deveria estudar ou matricular os filhos em uma escola como o Instituto Federal Campus Catanduva? Essa é uma escola que emprega criminosos e se esforça para manter no cargo tais criminosos de crimes sexuais contra menores e maus tratos, tá bom? Eu estou, de fato, com todas as letras atribuindo esses crimes para Kleber Chaves Pereira, Ivan Pedroso e Rafaela Franzini. Isso porque quem fala isso não sou eu, mas é o próprio Instituto Federal. Eu tenho documentos onde o Instituto Federal reconhece que essas pessoas praticaram crimes. Esse grupo de delinquentes elaboraram documentos alegando que eu utilizei o cargo federal para me aproveitar sexualmente de menores. Espera um pouco, eu vou modificar. Aqui. Esse grupo de delinquentes elaboraram documentos alegando que eu utilizei meu cargo federal para me aproveitar sexualmente de menores quando eu dolosamente constrangia menores para a prática de ato libidinoso. Esses marginais basicamente estão dizendo que se aproveitar sexualmente de menores não é crime, pois eles elaboraram investigações. Essas três pessoas aqui, Kleber, Ivan e Rafaela, são três servidores públicos que foram responsáveis por compor uma comissão que iriam investigar supostos atos inadequados contra menores. E aí eles chegaram nessa conclusão, depois de investigar, analisar todas as provas, ouvir as alunas, ouvir o próprio acusado Everton, nós concluímos que houve a utilização do cargo para obter um proveito pessoal de natureza sexual, ao passo em que ele constrangia dolosamente os menores para praticar ato libidinoso. Só que tem um porém. Eles falam que isso não é crime. Esses fatos aqui que eles estão narrando são de 2016. Esse processo acabou em 2017. Olha só, eu não estou numa cela de cadeia. Isso aqui é a minha casa, viu? Como que o Instituto Federal, então, Campus Catanduva, pode declarar que é verdade isso e falar que usar o cargo para se aproveitar sexualmente de menores não é crime? Puta que pariu, imagina você colocando sua filha lá e esse aqui é o psicólogo. E aí ele vai falar, não, mas se o servidor abusou sexualmente de você, ele não cometeu crime. É nesse tipo de lugar que você quer colocar sua filha? Esses marginais, basicamente, estão dizendo que se aproveitar sexualmente de menores não é crime, pois eles elaboraram investigações, dizem que isso de fato aconteceu, recomendou a minha demissão, mas não me denunciou para a polícia. Por acaso o IFSP Catanduva quer passar a mensagem de que se aproveitar sexualmente de menores não é crime? Não apenas eu, tá? Esse aqui é o número do protocolo junto ao Ministério Público Federal, porque eu estou denunciando criminalmente esses marginais que o Instituto Federal tenta acobertar. E essa é a minha denúncia. Eu sou um estudante do 5º ano da faculdade e estou ciente das consequências pela denunciação caluniosa. Então, se eu falo que eles são criminosos, que eu falo aqui, ó, vocês estão mantendo no cargo gente criminosa e tô atribuindo crimes para essas três pessoas. Eu denunciei, eu provoquei uma ação do Estado. Aqui, o Ministério Público Federal agora vai ter que investigar isso. Então, se eu dei causa à instauração de um inquérito policial ou de algum procedimento investigativo, investigação de qualquer natureza, contra alguém que eu sei que é inocente, eu posso pegar uma cadeia em regime fechado de 2 a 8 anos, além de multa.
Então, você acha que eu iria falar qualquer mentira nesse vídeo aqui? Você acha que não carrega verdade as minhas palavras quando eu digo Kleber Chaves Pereira, Ivan Pedroso e Rafaela Gandolfo Franzini cometeram crimes no exercício de suas funções? E o porquê que eu tô gravando isso? Para mostrar como o Instituto Federal tem o compromisso de acobertar os criminosos. Quando eu venho aqui no meu perfil do Instituto, no meu perfil de Facebook, ó, eu não posso comentar. Mas aqui eu estou proibido de comentar porque os meus comentários falavam sobre como a escola estava se omitindo diante dos crimes aqui. Então, é uma proibição imposta só para mim aqui. Nesse perfil eu não posso comentar, mas no perfil secundário eu posso, porque esse perfil eles não bloquearam os comentários. Agora, esse vídeo pode servir de prova para o Ministério Público, porque quem gerencia essa página aqui está diante de uma acusação de crimes praticados por servidores públicos, crimes sexuais, tá? E... sim, porque se eles falam que isso aqui aconteceu e eles não me afastaram do cargo, a omissão deles os torna responsáveis por omissão. Então eles são criminosos, eles elaboram esses documentos aqui, não apresentam para a polícia, então eles não apresentam porque sabem que são falsos. É por isso que o Instituto Federal Campus Catanduva me bloqueia para que eu não comente. Porque assim eles podem falar, nós não tínhamos conhecimento dessas acusações. Mas agora, e se eu mandar esse vídeo aqui para o Ministério Público? Porque eu já tenho até um canal no YouTube, onde eu tenho vídeos aqui, ó, Kleber Chaves Pereira, um nome que ofende até a bosta. O vídeo anterior, como é que se chama? O Instituto Federal descobre crimes sexuais contra menores, contra a administração pública, mas protege os criminosos. E o que é que eu tô mostrando aqui no Facebook? Exatamente isso, olha, eu não posso comentar porque assim, ninguém vê o meu comentário, todo mundo pode falar que ninguém sabia. Mas e se eu comento aqui, nesse outro perfil e gravo o comentário sendo feito lá na página? E se eu posto isso na minha página? E se eu posto isso no YouTube? Quem é responsável por essa página é servidor federal. Você não vai poder se omitir. Porque quando o Ministério Público Federal for iniciar essa investigação e eu falar, mas eu até comentei na página lá, vai ser questionado. Por que é então que foi apagado esses comentários? Por que é que o Instituto Federal não abriu a investigação sobre esses marginais? E não é só eles não, tá? Essa é uma denúncia de crimes sexuais, corrupção de menores, abuso de incapaz e expor dolosamente a menores a constrangimento. Todos os crimes omitidos pelo Poder Público Federal foram denunciados por ilegalidade de servidores. Kleber Pereira, Rafaela Franzini, Ivan Pedroso, Fabiano Pires, Leonardo Sacramento, Lacíris Verzucci, Eliseu Martins, Reinaldo Tronto, Ana Paula Rosa. Todos os servidores acima foram denunciados por crime contra a administração pública, entre outros. E os procuradores André Zacário e Rodrigo de Barros Godoy, aguarde que o de vocês está chegando. Vocês não podem trair o interesse da União. Então eu assinei e escaneei a denúncia que eu fiz para os procuradores e o Instituto Federal se luta para esconder, né? Mas vamos terminar o comentário, porque não tem muita memória nesse celular. Estou fazendo no improviso. Esses marginais basicamente estão dizendo que se aproveitar sexualmente de menores não é crime, pois eles elaboraram investigações, dizem que isso de fato aconteceu, recomendou a minha demissão, mas não me denunciou para a polícia. Por acaso essa é a mensagem que o Instituto Federal de Catanduva quer passar? Que se aproveitar sexualmente de menores não é crime? Quer saber mais? Eu tenho um canal no YouTube só para falar da ação criminosa dos servidores que atuam no campus Catanduva, Sertãozinho e na reitoria. Porque os procuradores lá também, ao dar validade para um processo disciplinar como esse, atuaram na marginalidade. Se você percebe a natureza das acusações aqui, é crime contra a pessoa. Ao falar que eu utilizei do cargo para obter benefício libidinoso de menor, tem que ter tido alguém que foi vítima desse ato, não é? Esses marginais aqui, o Kleber, a Rafaela e o Ivan, simplesmente me acusaram e falaram: nós não queremos ouvir nenhuma testemunha.
Como é que eu posso provar e exercer o meu direito ao contraditório e ampla defesa sem ouvir as testemunhas? Imagine um caso de estupro. Você vai falar que João estuprou Maria. Vamos abrir uma ação penal para poder prender o João. Mas aí a Maria tem que chegar lá e declarar: eu fui estuprada sim pelo João, ele pegou uma faca e pôs no meu pescoço. Mas e se a Maria não foi estuprada? Aí fala: não, então eu nem quero ouvir a Maria, porque se a Maria vier aqui, ela vai inocentar ele, aí o que a gente faz? Vai ter que soltar? Como isso aqui era um joguinho de cartas marcadas, né, só para me demitir, eles me acusam e eles lutam para que as pessoas que eles dizem que foram sexualmente abusadas nunca sejam ouvidas pela justiça. É essa a forma que o Instituto Federal gosta de trabalhar? Essa é a lisura que deve carregar o serviço público? Você quer saber mais? Eu tenho um canal no YouTube só para falar dos margens da ação criminosa dos servidores que atuam em Catanduva, Sertãozinho e Reitoria. Qual seria a sua postura como diretor diante desses servidores? Ah, isso aqui é porque estava numa eleição para diretor e eu estava colocando essa pergunta aqui. E aí, ó, se você for diretor, o que você vai fazer em relação aos criminosos que estão trabalhando em Catanduva? Porque até hoje ninguém fez nada. Então, entra, o comentário postado, tá aqui. Apareceu até aqui o link do vídeo. Kleber Chaves Pereira, um nome que ofende até a bosta. Um cara que que só tá atuando aí porque essa escola adora proteger um marginal. Então é isso, gente. O Instituto Federal é isso, tá? Você vem aqui, o que eu venho procurar aqui, ó? O que eu tô solicitando ao Ministério Público? Venha, eu requeiro que o Ministério Público Federal se qualifique na minha ação de reintegração que transita na Justiça Federal de Ribeirão Preto. Número da ação, pelo motivo das acusações exigirem a participação do MP. Porque se trata de crime contra menores, que a Advocacia Geral da União sustenta que de fato ocorreram. Então, como determina o Estatuto da Criança e Adolescente, isso aqui é uma ação que é necessária a participação do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal ele tem que fazer parte onde há incapazes como parte. Então você está falando que houve crime sexual contra menores? Por que o Ministério Público Federal não pode estar lá para pedir a cadeia do criminoso? Sou eu o acusado e o acusado é que tem que pedir a participação das autoridades. Porque o Instituto Federal prefere se rebaixar a esse nível para proteger marginal que trabalha lá dentro. Puta que pariu, hein? E eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa... ou fato que possa auxiliar esse Ministério Público a promover a mais ilibada justiça. Eu me coloco à inteira disposição. O Instituto Federal tem essa decência, tem essa honradez de emitir uma nota e falar: olha, o que aconteceu foi isso, o Everton está errado por esse motivo, realmente o processo contra ele é verdadeiro? O Instituto Federal tem a capacidade de fazer isso? Ou não? Tudo que o Instituto Federal tem a fazer vamos impedir ele de divulgar essas coisas, porque quando ele divulga, ele queima nosso filme. Aqui, ó, mas no outro perfil eu posso comentar. Então, ó, aqui, ó, essa mesma postagem, EJIF. Aqui, ó. EJIF. Aqui nesse perfil, só compartilhar. Agora, se eu venho no perfil que tá salvo aqui no Firefox, eu posso até comentar. Então eu vou até fazer a graça então de comentar também de novo ali. Para não falar que não viram. Aliás, eu vou até colocar em resposta aqui pro Vitor Hugo. Aí, ó. De novo, copia. Curso de graduação, mas pera um pouco, por que eu deveria fazer um curso de graduação numa escola com essa postura? Não, gente, me responde essa pergunta. Por que estudar numa escola que fala que se aproveitar sexualmente de menores não é crime? Deus do céu! Então é isso, ó, tá comentado na linha do tempo aqui. Então, se o Ministério Público abriu a investigação, eu vou mostrar. Aí, ó, o Ministério Público
Ó, MPF, Ministério Público Federal. Qual é o nome do denunciante? Everton de Andrade Santos. Quem é que tem interesse em colocar um órgão vincular, responsável pela fiscalização da justiça na jogada? Sou eu, né? E aí, o que que tem aqui? A justiça no Brasil é lenta, que o negócio foi feito em maio. Até hoje o Ministério Público não fez nada, né? Mas aí, ó, qual é o crime que está sendo investigado? Assédio sexual. Então, eu estou dando causa para investigações. Esse aqui é o perfil que eu não posso comentar. Aqui. Então, quando eu falo essas coisas aqui que eu falei no comentário, onde eu atribuo o crime, eu falo, ó, são criminosos, Kleber Chaves Pereira. Eu tenho um canal no YouTube só para falar como ele é criminoso e os crimes que ele cometeu. Eu tenho pleno conhecimento dessa lei aqui, ó. A denunciação caluniosa. Então, eu não estou apenas fazendo vidinho na internet para denegrir a imagem dele. Eu estou dando causa a uma ação do poder público federal aqui, ó. O poder público, ele está gastando seus recursos para investigar. Então, se o Kleber, Ivan e Rafaela fossem inocentes e eu desse causa à instauração de uma investigação contra eles, eu estaria sujeito a uma pena de prisão em regime fechado de 2 a 8 anos, além de uma multa. Então você acha que eu seria burro o suficiente de fazer um vídeo falando alguma coisa, atribuindo algum crime para esses sujeitos que não seja verdade, para correr o risco de ser preso? Seria muito melhor eu nem ao menos estar gravando esse vídeo. Que, aliás, eu não ia nem estar incomodando minha cachorrinha que tá ali tentando dormir, né? Então, se eu estou gravando isso aqui, é porque eu sei, o processo administrativo do Instituto Federal fala claramente, tá? Kleber Chaves Pereira, Rafaela Gandolfo Franzini me acusaram desses fatos aí, apontam provas que eles tinham conhecimento desde março de 2017, e me mantiveram no cargo. Eles não exigiram do diretor o meu afastamento, pois, como diz o Código Penal, eles não eram meus superiores, mas se eles não são meus superiores, eles tinham que exigir, quando faltar a competência deles, eles tinham que levar o fato para conhecimento da autoridade competente. Eles tinham que cumprir o dever de ofício dado para eles. Aqui, ó. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar ou praticar indevidamente um ato de ofício. Então, se eles têm conhecimento de atos libidinosos e eles apontam atos libidinosos como comentários que eles têm conhecimento desde março de 2017, o Estatuto da Criança é claro aqui, ó, são princípios que regem a aplicação das medidas, a intervenção precoce. Toda vez em que as autoridades competentes tiver que intervir, essa intervenção deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Kleber Chaves Pereira, Rafaela Gandolfo Franzini e Ivan Pedroso e a Rosimeire Bressan, na época, tomaram conhecimento em março de 2017. Eles interviram precocemente? Não. Então a lei determina que eles deviam agir assim. Aqui, ó, determina que eles deviam agir conforme a lei do menor, né? Eles não agiram. Então, sim, vocês no mínimo cometeram a prevaricação. Ao falar que houve crime sexual contra uma menor, sendo que não houve, vocês colocaram mentira em um documento. Então, quando você insere num documento uma declaração que diversa daquela que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar o direito ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, você pratica falsidade ideológica. Houve algum desses crimes? Teve alguma aluna que foi abusada dentro da escola? Teve algum ato sexual? Não? Então, pera um pouco. O documento que fala que existiu esse ato sexual é um documento mentiroso. Não tem absolutamente nada no processo que se assemelhe com aquelas acusações. Mas isso não impediu Kleber, Ivan e Rafaela de elaborar um documento dizendo que existiu. Então aqui, ó, falsidade ideológica. E como eles estão, aquele documento me atribui crime, e como eu disse, o Ministério Público agora vai investigar, eu disse pro Ministério Público, olha, tem aí um documento falando que houve crime.
Então agora, já que o Ministério Público vai investigar, Kleber Chaves Pereira, Rafaela Gandolfo Franzini e Ivan Pedroso, ao elaborar um documento que me atribui crime, eles estão dando causa a uma instauração de uma investigação de uma autoridade contra alguém que eles sabem que é inocente, porque não há nada no processo que aponte nem remotamente para uma tentativa de proveito sexual de uma menor. Então, seus sem vergonhas de Catanduva, parem de acobertar essa cambada desses criminosos, tá bom? Porque uma hora ou outra o Ministério Público vai chegar aqui, ele vai assistir esse vídeo e vai perguntar, ó, tá vendo aqui, ó, onde pode pôr comentário? O Everton veio, colou o comentário e deu Enter. Viu? No final do comentário tinha até vídeo. Ele falou claramente aqui, ó, que tinha crime contra essas pessoas aqui. Por que é que você, que administra a página, apaga esses comentários ao invés de dar início, ao invés de comunicar às autoridades competentes sobre o ilícito que você teve conhecimento? Lembrando, o Código Penal ele te proíbe de fazer isso, tá bom? 320. Se você tem conhecimento de um ato ilícito, aqui ó, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado ou, quando faltar competência, não levar o ato para o conhecimento da autoridade. Então, você que administra a página, se você não é responsável por aplicar de responsabilizar os subordinados, Kleber, Ivan e Rafaela, então você tem que levar para conhecimento de quem é. Mas agora, seja lá quem é que administra essa página do IFSP, você não pode mais se omitir, porque os comentários estão todos aqui. Viu? Até em resposta aqui o Carlos Júnior. Carlos Júnior, olha, lê isso aí. Ah, olha só, que legal. A arte como resistência. Que maravilha, né? E aí, vocês vão resistir ao quê? Vamos resistir para manter criminosos trabalhando em nossa escola? É isso? Bolsa extensão, ganhe dinheiro, mas fique sujeito a pessoas que praticam crimes contra menores. O Kleber Chaves Pereira é um psicólogo e ele não me denunciou. Ele fala que houve utilização do cargo federal para me aproveitar sexualmente de menores. E como eu disse, ele não me denunciou para a polícia. Como eu disse, fui eu quem procurei o Ministério Público. Fui eu aqui, ó. Eu sou o denunciante. Então espera um pouco. Quer dizer que se esse psicólogo aqui, o Kleber Chaves Pereira, se tiver algum caso de que algum funcionário é abusado sexualmente de uma menor, ele vai falar, não é crime? Porque é isso que ele pôs no documento e ele não leva esse documento para a polícia nem para o Ministério Público, né? Interessante, o Instituto Federal não solta, ele não tem a sagacidade, nem sei a palavra, a hombridade de dar uma nota de esclarecimento para dizer que eles agiram dentro da legalidade com a mais absoluta lisura. Como eu disse, só o fato de eu ter escrito isso daqui e ainda ter mandado para o Ministério Público, isso deu causa a uma investigação. Eu estou atribuindo crimes contra servidores públicos. Se eu estou atribuindo crimes aos servidores públicos, eu estou sujeito a responder por esse crime aqui, dar causa à instauração de alguma investigação por alguém que eu sei que é inocente. Eu desafio vocês a procurarem o Ministério Público e me denunciar caluniosamente, porque aí eu vou ter direito à exceção da verdade. E aí, quando eu tiver direito à exceção da verdade, eu vou provar que vocês são uma cambada de criminosos, inclusive com os procuradores. Tá bom? Quem quiser saber mais, quem tiver interesse, o nome do canal no YouTube é o IFSP e o apoio a crimes contra menores. Eu estarei postando vídeos lá com uma grande frequência.